Boa noite. Diminua aqui ou... Tá bom? Ok? Estão me ouvindo bem? É muita tecnologia. Essa igreja é uma maravilha, né? Tô até Aliás, eu não tenho costume de tanta tecnologia assim. Irmãos, é um prazer, é uma alegria muito grande poder voltar na minha cidade natal, Passo Fundo, e poder voltar imagina só, o presidente da comunidade. Isso, não mereço nada. Poder voltar à igreja que é a minha igreja. Falando de denominação, aqui é a minha igreja. Aqui é onde eu fui separado pastor. Aqui é onde eu tenho o prazer e a alegria de dizer eu sou um membro, tenho a honra de dizer que eu sou um membro da Igreja Fé e Vida, e me alegro muito de ver o que Deus tem feito através de vocês aqui, essa mudança, essa beleza, e quero dizer que, na verdade, a honra é minha, eu me sinto honrado, não sou digno de tanta honra, de tanto acolhimento, como vocês costumeiramente tratam não só a mim, mas certamente uns aos outros. E assim é como Jesus Cristo nos ensina. Muito obrigado, eu não sou merecedor de forma nenhuma, mas fico muito agradecido porque eu sei que isso é o que a palavra de Deus nos ensina como irmãos na fé. Minha família, muito obrigado, gente. Muito obrigado, pastor Adrian, por me receber na tua casa. A gente já mudou toda a rotina, muito obrigado. Tem que ter muita paciência, né? Somos 4 pessoas, um bebê, mas graças a Deus por nos receber. E cada um que vai nos receber, a partir de hoje, agora já incomodamos mais do que suficiente o pastor Adrian, e agora passamos, a partir de hoje, a incomodar os barizons, né? É uma alegria muito grande estar com eles. E assim sucessivamente, vamos passar incomodando muita gente. Mas é um prazer. Muito obrigado. Eu fico feliz de verdade, não é... Vocês me conhecem já há muitos anos, não é uma fala política, é uma fala verdadeira. Ontem nós estivemos juntos, eu acredito que basicamente quase todos que estão aqui, e eu esqueci de trazer a Bíblia. Essa é a Bíblia que eu falei ontem, é o Novo Testamento na língua. A Espanha, vou explicar rapidamente de novo, a Espanha tem 4 idiomas, línguas oficiais. E no estado que nós moramos, Galícia, tem uma língua oficial do estado, ela é oficial, se fala galego, é a língua que originou o português. Se fala galego no estado da Galícia. E saiu o primeiro Novo Testamento, agora em 2023, em galego, pela editora Wycliffe. Eu fico feliz, eu vejo como uma grande bênção, mas, por outro lado, como eu falei ontem, quão tardio, imagina só, em 2023, é a primeira edição, e ainda só do Novo Testamento, na língua oficial da Galícia. Então, a Galícia é um estado que precisa ainda muito do Evangelho. Eu quero deixar essa de presente para minha família aqui, minha família chamada Igreja Fé e Vida. Quem quiser conhecer a língua galega, aqui é um bom livro para conhecer. Oficialmente entregando, pastor Adrian, receba essa bênção. É uma lembrança para vocês e também é um alerta da necessidade que o estado da Galícia... Imagina você, morando no Rio Grande do Sul, falando uma língua oficial, e só agora, em 2023, chegar na tua língua só o Novo Testamento. Você imagina isso? Às vezes a gente não dimensiona muito bem as coisas que têm acontecido pelo mundo, o quanto
precisa-se de trabalhadores na missão de Deus em todos os lugares. Ok? Muito bem. Irmãos, vamos à maravilhosa palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma reflexão que eu tenho feito já tem algum tempo. São 20 horas e 7 minutos. Antes das 23h30 eu termino. Claro, né? Daqui meia hora é antes das 23h30, sem dúvida nenhuma. Eu tenho feito uma reflexão porque a gente escuta já há bastante tempo uma pergunta que ela é recorrente. E certamente essa pergunta não é direcionada só a mim, mas é direcionada a todos nós que somos cristãos, mas especialmente aqueles que se deslocam de alguma forma para fazer a missão de Deus. E qual que é a pergunta recorrente? A pergunta é: por que anunciamos a Cristo? Por que nos deslocamos? Por que vamos para cá ou para lá? Ou por que você que vive aqui anuncia a Cristo? Essa é uma pergunta que tanto o novo convertido quanto o não convertido nos faz. E quando nós estávamos nos preparando para ir à Espanha, à Europa, era uma pergunta que até os meus próprios familiares me faziam, familiares, os familiares da Marfisa também. Muitas vezes é falta mesmo de informação, de conhecimento da realidade. Eu acho que está um pouquinho alto. Está um pouco alto ou não? Estou escutando um pouquinho de eco aqui, tá bom? Tá tranquilo? Ok. É uma pergunta que fazem às vezes. Aí, agora para. Obrigado. Obrigado, técnico. Você é uma bênção. É uma pergunta que fazem. E essa pergunta ela é feita por várias motivações. A motivação da ignorância a respeito da necessidade de se pregar o evangelho em vários lugares, é uma possibilidade, né? Às vezes a motivação de querer que a gente fique no lugar que a gente está, é uma possibilidade, mas às vezes eu tenho a impressão que nos perguntam, e traz essa pergunta, por que anunciamos a Cristo, especialmente para a gente que foi para a Espanha, estão querendo dizer, Espanha, Europa, você vai de férias. Que lá as pessoas são ricas, elas não precisam do Evangelho. Aí eu me deparo com essa motivação e eu fico pensando que, creio que é falta de entendimento do que realmente é o Evangelho. Por que anunciamos a Cristo? É óbvio, meu irmão, minha irmã, que a realidade do reino de Deus muda a realidade física. Mas esse não é o foco. Não é o foco. Muitas pessoas acham que quando se tem mais necessidade física, por exemplo, países ou continentes mais pobres, se necessita mais do Evangelho. As pessoas estão indo para o inferno, as ricas e as pobres. Não ouvindo e não atendendo e não respondendo com fé, estão indo para o inferno. Não importa a posição social, a riqueza. Então essa é uma pergunta recorrente e ela vai continuar por toda a nossa vida, para nós que anunciamos a Cristo. Porque tem vários níveis de cristãos e também vários níveis de não cristãos. E essa pergunta ela pode vir com pressuposto, com pressuposto carregado dessas possibilidades. De uma pergunta não direta, mas uma pergunta indireta. E eu tenho meditado, e eu quero convidar vocês a... Quem é
que pode responder com autoridade essa questão? A Bíblia. Então vamos perguntar para a Bíblia, e eu quero caminhar com você fazendo, a partir dessa pergunta, outras perguntas. E deixar que a palavra de Deus nos responda o porquê que anunciamos a Cristo. Porque eu posso ter argumentos diversos, assim como os pressupostos das pessoas que perguntam podem ter pressupostos diversos. Eu posso responder de uma forma errada. Então vamos perguntar à Bíblia por que nós anunciamos a Cristo. E é esse caminho que eu quero trilhar com você. Eu quero começar hoje, e o pastor me deu a honra e o privilégio de poder continuar domingo que vem. E eu quero trilhar esse caminho com você. Então não perca, domingo que vem é o desfecho. Mas hoje eu quero fazer a introdução a esse tema. Ok? Por que anunciamos a Cristo? Essa é a pergunta base da nossa reflexão, do nosso andar, do nosso questionamento à palavra de Deus. As perguntas vão ser ainda muitas outras, mas essa é a pergunta base. Fique com isso na sua mente. Por que anunciamos a Cristo? Ok? Pensando nessa pergunta, nós vamos fazer outras perguntas. Então eu quero ler um texto, que esse texto vai nos encaminhar, vai nos introduzir ao que a Bíblia responde para nós sobre esse tema, do porquê anunciamos a Cristo, e vários outros temas que vão surgindo no decorrer da nossa reflexão. Carta aos 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25 a 28. Não se assustem, ali está a minha foto. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25 e 28. Diz o seguinte: pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Pensando nessa questão, eu quero olhar para a relação trina de Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu quero começar olhando lá para a eternidade, entendendo essa passagem e falando sobre essa relação trinitária que ocorreu na eternidade, antes de todas as coisas, antes que o tempo existisse, antes que qualquer coisa criada fosse criada. Então o Pai, numa expressão de amor, Deus Pai, resolve honrar a Deus Filho, a Jesus Cristo, e oferece a Cristo um presente, um dom, para honrar a Cristo. E esse presente, esse desejo do Pai de honrar o Filho, nos leva a olhar o plano eterno de Deus Trino através dessa relação. E essa relação trinitária é o pilar desse plano eterno de Deus. E olhando para essa relação, quando Deus resolve dar um presente para o Filho, um dom que honra, nós precisamos saber também que a Bíblia ressalta que Deus não muda. Ele não muda porque Ele é perfeito. É impossível algo essencialmente perfeito mudar.
O seu plano é perfeito e não muda desde a eternidade. A natureza de Deus, ela é fixa, perfeita. E eu vou citar alguns textos, se você quiser anotar. Se nós pararmos para ler, vamos demorar muito. E eu não quero dar esse cansaço para você. A Bíblia nos fala: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. A Bíblia também fala em Salmos 33:11, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Que em Hebreus 6:17 diz: querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento. Em 1 Samuel 15:29 diz: aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Em Romanos 11:29 diz: pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Em Tiago 1:17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Salmo 102:27 diz: mas tu permanece o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Nós, criação, nós mudamos, nós melhoramos, infelizmente às vezes pioramos. Nós esperamos o futuro com uma certa expectativa, porque nós não o conhecemos. Mas Salmos 33:11 diz: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Salmos 115:3 diz: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo que lhe agrada. Queridos, Deus só age, Ele nunca reage, e isso é o oposto de nós. Nós, por exemplo, vemos Jesus indo para a cruz morrer e pensamos: deu tudo errado o plano de Deus. Desde nossa tão pequena sabedoria, desde nossa tão grande ignorância, não pensamos que o plano de Deus, eterno, sempre incluiu o assassinato do seu próprio filho. Deus sempre continua a trabalhar segundo o seu propósito decretado lá na eternidade. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, o propósito do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para pertencer. Isaías 48:14 diz: reúnam-se todos vocês e escutem. Qual dos ídolos predisse essas coisas? O amado do Senhor cumprirá o seu propósito contra a Babilônia, seu braço será contra os babilônios. Daniel 4:35 diz: todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão e dizer-lhe: o que fizeste? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Romanos 8:32 diz: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os decretos de Deus
foram feitos na eternidade, quando nada nem ninguém da criação existia. Todos os intérpretes exatos da Bíblia contemplam essa soberania divina por toda a Bíblia. Alguns chamam de doutrinas da graça. Salmo 119, 160 diz: a verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Tito 1:1 diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar aos eleitos de Deus a fé e o conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Em contraste com o teísmo aberto, que diz que Deus não sabe o futuro e que reage conforme os acontecimentos, e esse não é o Deus da Bíblia, ou que Deus olha para o futuro como se existisse um futuro para Deus olhar, o qual Ele mesmo não tenha decretado. A ideia de que Deus olha para o futuro para tomar decisões é no mínimo ridícula. Tudo subsiste, respira, se move nele, tudo no passado, no presente e sempre será assim. O futuro será assim. O futuro está decretado por Deus. Isaías 46, 9 diz: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Irmãos, apesar da clareza nas Escrituras sobre a soberania de Deus, muitos evangélicos só declaram isso automaticamente em letras de canções. É uma cantoria muitas vezes automática e sem sentido. Assim que expomos essa soberania conforme a Bíblia ensina, que Deus decretou todas as coisas, governa tudo com santidade e justiça, perfeitos, e nada, absolutamente nada, acontece fora dos seus decretos, as pessoas começam a se sentirem ofendidas, suas consciências empapadas do humanismo, do secularismo, direitos humanos, começam a se sentir desconfortáveis. Surgem os mais absurdos argumentos filosóficos, teses, que tampouco são bons, muitas vezes distorcem a própria Bíblia. Mas já sabemos, quem faz isso desde o princípio, distorcer a palavra de Deus. As definições que devemos ter em mente devem ser a norma das normas, que não pode ser normatizada, sola Escritura. Deve sair da Bíblia e empapar nossa mente, nosso coração, nossa vida, nossa prática, tudo. Não é uma ideia do mundo misturada com a Bíblia. Por exemplo, o amor, numa ideia do mundo, é todo tipo de amor. Tudo é válido em nome do amor. Mas o amor bíblico diz que Deus é amor e Ele é santo. As definições fluem da palavra de Deus. Por exemplo, justiça. Deus é infinitamente justo, sua natureza é justa, é um atributo essencial da natureza de Deus, pela qual Ele faz independente e perfeitamente tudo o que quer, quando quer, como quer, com toda a justiça, porque Ele é o padrão da justiça. O que é justo? É o que Deus faz. O inferno é justo? Sim, porque foi Deus quem fez.
Nunca pense que Deus faz as coisas porque as coisas são justas. Ou Deus faz as coisas porque as coisas são certas. Quem decidiu que a coisa é certa para que Deus faça? Quem é o padrão? O certo é certo porque Deus diz que é. O errado é errado porque Deus diz que é. Quando Deus fala, não coma daquele fruto, pronto, comer é pecado. Quando Deus decretou todas as coisas, Ele não buscou aferir fora de si para escolher o que é certo. Ele é o padrão. Tudo que Ele faz é justo, tudo que Ele faz é santo, Ele não pode mentir, Ele é a verdade. Sede santos porque eu sou santo. A vontade de Deus é livre e tudo que Ele faz é justo. Quando Deus diz que ninguém faz o bem, o padrão é Ele. Quando Ele diz que todos pecaram e merecem a sua ira, Ele é perfeitamente justo. A justiça de Deus é uma expressão da sua natureza. Ele não está sujeito a pressupostos de seres criados, caídos, pecadores, que merecem o inferno. Deus não age por obrigação, Deus não age por compulsão, Deus não age por necessidade, Ele age livremente. Efésios 1:11 diz, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Isso é ser Deus. Nada, nem ninguém que Ele criou merece absolutamente nada dele. Nós nos inclinamos ao ser perfeito que só Ele é. Ele decide e executa seus decretos desde a eternidade, sem pressão, sem constrangimento. Ele não é constrangido por méritos. Ele não é impedido por deméritos. Por que o céu é azul? Porque Ele quis. Por que as árvores são verdes? Porque Ele quis. Ele fez o mundo como Ele quis e declarou o que Ele fez muito bom. Ele é soberano na criação. Ele é soberano nos seus atos redentores. Isaías 25:1 diz, Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, pois com grande perfeição tem feito maravilhas, coisas há muito planejadas. Isaías 46:10 diz, desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Isaías 55:11 diz, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Esse é o Deus da Bíblia. A Bíblia não se constrange com essas afirmações. Romanos 9:17 diz, pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, ao faraó, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas alguns de vocês me dirão, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à vontade de Deus? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? Efésios 3:8 diz, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido em oculto em Deus,
que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deuteronômio 7:6 diz: pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Pois vocês são um povo consagrado ao Senhor, o seu Deus, dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Salmo 105:42 diz: pois ele se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abraão, fez o seu povo sair cheio de júbilo e os seus escolhidos com cânticos alegres, porque o Senhor escolheu Jacó, a Israel, como seu tesouro pessoal. Lucas 9:35 diz: dela saiu uma voz que dizia: esse é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. 1 Timóteo 5:21 diz: eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Também em todo o Novo Testamento, a igreja é chamada de o povo eleito de Deus, o povo eleito de Deus. A história da Bíblia é essa: um Deus soberano que faz tudo conforme a sua vontade. Um Deus soberano que faz tudo conforme a sua vontade, conforme o seu plano que foi decretado na eternidade. Colossenses 3:12 diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. 1 Coríntios 1:27 diz: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. 2 Tessalonicenses 2:13 diz: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. 2 Timóteo 2:10 diz: por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Tito 1:1 diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar aos eleitos de Deus a fé e o conhecimento. Levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. 1 Pedro 1 diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia. 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 5,13 diz: aquele que está em Babilônia também eleita, envia saudações, e também a Marcos, meu filho. Apocalipse 17,14 diz: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Efésios 1,4 diz: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi, para irem e darem frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Atos 13:48 diz: ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos
os que haviam sido designados para a vida eterna. Efésios 1,4 diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória e graça, a qual nos deu gratuitamente no seu amado. 1 Tessalonicenses 1,4 diz: sabemos, irmãos amados, que Deus nos escolheu. 2 Tessalonicenses 2,13 diz: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito, na fé e na verdade. 1 Pedro 1,2 diz: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, para a obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. A Bíblia, quando fala de futuro e da presciência de Deus, se refere a tudo o que Ele já decretou. 1 Pedro 1,20 diz: conhecidos antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Deus tem tudo em suas mãos, igreja. Eu creio assim, porque a Bíblia diz, porque exalta somente a Deus. Nós somos chamados a pregar a Bíblia. Eu prego a Bíblia. Eu prego sobre o inferno, porque a Bíblia diz. Eu prego sobre a Trindade, porque a Bíblia diz. Eu prego sobre a eleição, porque a Bíblia diz. Eu prego sobre a soberania de Deus, porque a Bíblia diz. Eu prego sobre os decretos eternos de Deus, porque a Bíblia diz. Em Daniel 4,35 está escrito: todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Isaías 45,7 diz: eu formo a luz e eu crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Lamentações 3,38 diz: não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Salmo 47,2 diz: pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande rei sobre toda a terra. Salmo 83,18 diz: saibam eles que tu, cujo nome é Senhor, somente tu é o Altíssimo sobre toda a terra. Gênesis 14,19 diz: abençoou Abraão dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Isaías 37,16 diz: o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. 2 Crônicas 26 diz: e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Jó 41,10 diz: ninguém é suficientemente corajoso para despertá-lo. Quem será capaz de resistir a mim? Isaías 43,13 diz: desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar ninguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer?
Efésios 1:11 diz: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. E assim poderíamos seguir lendo textos e textos e mais textos sobre a soberania, sobre os decretos, sobre que todas as coisas são feitas a partir dos decretos de Deus. Provérbios 16:9 diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. São muitos textos. Poderia expor aqui muitíssimos mais textos falando desse tema. Mas a verdade é que, com essa pequena introdução, com esse embasamento bíblico sobre o plano e os decretos eternos de Deus, eu quero, domingo que vem, voltar com vocês a esse ponto e partir daqui, que o ponto é: por que anunciamos a Cristo? Diante desse quadro, onde Deus determinou na eternidade redimir os eleitos, e esse é o ponto central e maravilhoso de todo o plano da criação, podemos responder essa pergunta e por que na eternidade Ele resolveu salvar uma parte da humanidade caída e merecedora do inferno. E quando nós nos debruçarmos diante da Bíblia respondendo essas questões, eu quero convidar você a ficar como Paulo ficou, como o apóstolo Paulo ficou diante dessas maravilhas, como eu fiquei e continuo ficando, como ele escreveu em Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele tenha que recompensá-lo? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amém. Paulo entendeu esse mistério e exaltou a soberania de Deus. E eu quero convidar você, depois dessa breve introdução, para que domingo que vem a gente continue a partir daqui, para que a Bíblia nos responda a essas questões. Amém? Amém. Muito obrigado pela paciência. A Bíblia falando, meus irmãos. Nada menos do que a Bíblia falando conosco, nos direcionando, nos esclarecendo, nos iluminando. E domingo que vem pela manhã, se Deus nos permitir, depois dessa introdução, vamos entrar no tema. Amém? Amém. Oremos. Deus, obrigado, porque é teu Santo Espírito que nos revela. Nós não temos capacidade, Deus, de entender a tua grandeza revelada na palavra de Deus. Não temos a capacidade humana, mas é o Espírito Santo que nos ilumina, é o Espírito Santo que traz na nossa mente o conhecimento, no nosso coração o entendimento de que só o Senhor é Deus. Obrigado por tua palavra tão clara, a partir da iluminação do teu Santo Espírito. Louvado, bendito seja o Senhor, soberano sobre todas as coisas. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor resolveu se revelar a nós. E nós, através de Cristo, entendemos o quanto o Senhor é soberano. E nada acontece, e nada pode acontecer fora dos seus decretos. Bendito seja o Senhor, eu me rendo diante de Ti, diante dessa grandeza, diante dessa beleza, diante dessa profundidade, dessa altura, dessa largura, desse esplendor, que é o Senhor, que é o seu plano eterno
para nos alcançar. Mas antes de tudo, o seu plano eterno para glorificar o teu Filho. Glorificado seja o teu Santo Filho, nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém.